Olá, para quem não me conhece, eu sou Alan Kenneth, sou professor de filosofia da rede estadual do estado de Minas Gerais, trabalho diretamente com o ensino médio, tanto o EJA quanto o regular. Para quem vem acompanhando os meus vídeos, sabem, né, que eu tenho gravado essas aulas, essas videoaulas, para os meus alunos em especial, devido à situação que nós vivemos por causa da pandemia, do coronavírus. E o Estado de Minas resolveu adotar, né, o ensino remoto, porém resolvi postar no YouTube para que outras pessoas tenham acesso, outros alunos, outros professores, alguém que estiver estudando e tiver necessidade de ter um material objetivo que possa ser utilizado. Então nós estamos no volume 3 do PET, que é o Plano de Estudo Doutorado, proposto pelo Estado, que seria o terceiro mês de estudo, e na semana 1. Neste caso, o tema é ser e dever, o objeto de conhecimento é de vida e comunidade, Rousseau, o Estado como promotor da vontade geral. As habilidades: delimitar esferas do indivíduo, social e do político, refletir sobre o sentido do conflito nas relações humanas, compreender a esfera política como um lugar da expressão e articulação de conflitos e eventual operação de consenso. Os conteúdos relacionados: o que significa dizer que o ser humano é um animal político? É possível viver sem conflito? O conflito é necessariamente ruim? É possível lutar por direitos sem enfrentar o conflito de interesses? E a interdisciplinaridade, os conteúdos, conceitos e processos tratados nas habilidades acima serão retomados ao longo do ano nos componentes curriculares de Geografia, História e Sociologia através de perspectivas específicas dessa área. Então é isso que o governo propõe nessa semana. Mas antes de começar a trabalhar, só um recadinho breve aqui antes que eu esqueça. Eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 6 de agosto de 2020. E amanhã, dia 7 de agosto de 2020, vai estrear um programa meu, né, no qual eu fui convidado a apresentar esse programa na Web Rádio Nossa Mãe, que é uma web rádio lá de Ibirité, é uma web rádio católica, tá? E o dono da rádio, né, a pessoa que pensou a rádio, né, que organiza a rádio, podemos dizer o diretor, ele me fez o convite para que eu apresentasse um programa sobre educação nessa rádio. E será toda sexta-feira às 20 horas. A transmissão ela acontece na página deles no Facebook, Rádio Nossa Mãe, e pelo aplicativo que eles possuem, que é o Web Rádio Nossa Mãe, se não me engano. Você encontra ele, eu sei que no Android tem na loja. Eu não sei se no iPhone tem o aplicativo. Do smartphone que utiliza Android, com certeza tem, porque eu inclusive baixei. E esse primeiro programa eu vou entrevistar, vai ser um programa de entrevista sobre pessoas ligadas à educação. Eu vou entrevistar a vice-diretora da minha escola, que é professora também, tanto na rede pública como na rede particular. No caso, ela vai ser entrevistada amanhã, a Patrícia Correia. E aí eu faço esse convite para que vocês possam participar com a gente através do canal no Facebook, que talvez seja mais fácil, ou então baixando esse aplicativo, que é pequenininho, e escutando. E aí nós vamos falar sobre os desafios da educação nesse tempo de pandemia, vai ser o primeiro programa. Então o convite está feito, vamos começar, porque senão vai estender muito o vídeo. O tema, então, a filosofia política moderna e conceito de Estado. É um texto Silvio Galo que vai falar sobre Jean-Jacques Rousseau. Eu já trabalhei Jean-Jacques Rousseau dentro do tema legitimidade e poder quando eu falo sobre os contratualistas. Vocês podem dar uma olhada que tem um vídeo, aí um vídeo mais antigo, eu vou ver se deixo o link dele na descrição, que aí eu vou falar sobre Locke, Rousseau e Hobbes. E aqui esse texto ele vai ser específico de Jean-Jacques Rousseau. Mas aí só para a gente sintetizar, quem que é Rousseau? Rousseau foi um filósofo francês, é, do um filósofo francês, mais ou menos da Idade Moderna. Eu não lembro o período histórico mais ou menos que ele está situado. Eu acho que lá nesse vídeo, se não me engano, eu coloquei. Mas ele vai ter um pensamento que a gente pode dizer que ele contrapõe o pensamento de Hobbes. Ambos são contratualistas, né? Ambos defendem a ideia de um contrato social. Mas quais são as diferenças? Hobbes, ele via que o homem, antes da sociedade, podemos entender assim, quando o homem vivia o que eles chamam de estado de natureza, ele era mau. E aí é necessária a criação de um contrato social dos seres humanos mais fracos se unindo para se protegerem dos seres humanos que exploravam eles. E aí vai ter a figura do monarca, que é aquele que vai, né, governar esses outros, e aí eles abrem mão da liberdade para ter segurança, direito à vida. Tá?
Ele vai desenvolver isso na sua obra Leviatã. Então, ele vai ter essa ideia. E posteriormente, eu acho que a gente vai aprofundar um pouco mais em Hobbes. Eu só estou sintetizando para vocês entenderem melhor, né, o que o Rousseau propõe. Já o Rousseau propõe o inverso. O Rousseau fala que não tinha essa coisa do ser humano ser mal no estado da natureza. O homem primitivo, ele não tinha vícios, ele não era mal, ele vivia na natureza em harmonia com ela, usufruindo daquilo que ela dava para ele, vivendo tranquilamente. O que vai estragar, né, o ser humano, podemos dizer assim, é quando um ser humano resolveu cercar um pedaço de terra e falar: esse pedaço de terra é meu. E aí ele vai criar o que nós entendemos como propriedade privada. Né? Ele simplesmente cerca um pedaço de terra, fala que é dele, outros seres humanos vão fazer a mesma coisa e vai chegar um momento que alguns seres humanos não vão ter um pedaço de terra. E aí, para que eles possam viver naquela região, eles vão ser obrigados a viver na terra de alguém que já cercou um pedaço de terra e trabalhar para aquela pessoa em troca de viver naquele local. E aí vai começar a desigualdade social. Só que o Rousseau ele não vai ver o Estado necessariamente como algo negativo. Né? Hobbes via o estado de natureza como negativo e o Estado como positivo. O Rousseau não. Ele acredita que dependendo da forma que o Estado for, ele é algo bom. Né? Claro que era melhor se a gente vivesse no estado da natureza. Mas já que vai ter ideia de um Estado, ele diz que esse Estado ele deve obedecer, né, aquilo que representa a vontade geral. Ele deve buscar estabelecer uma igualdade entre os indivíduos daquela nação. Né? O indivíduo ele deixa de se. Aí em Hobbes, o conjunto de indivíduos vão seguir uma pessoa, que seria o monarca. Para Rousseau, não. O conjunto de indivíduos vão seguir o quê? O Estado. Que ele vai chamar. Ele chama de pessoa, mas uma pessoa de outro sentido. Então a parte do texto aqui eu não lembro qual parte que tá. Aqui, ó. Diferente de Hobbes, o conjunto de indivíduos não abdica de sua liberdade em nome de um único indivíduo, a qual submete, mas entrega a si mesmo ao controle de um indivíduo coletivo que é formado pela união de todos que pactuam a firmar o contrato social. Então esse indivíduo coletivo seria o Estado, seria a cidade, tá? E ele vai defender o modelo democrático como um modelo, podemos dizer, menos pior, né, entre os poderes políticos. Então ele vai defender isso. Então ele vai defender um Estado onde busca ver todos aqueles cidadãos como iguais e criar regras que respeitem essa igualdade. Né? É o que seria talvez o princípio do Estado Democrático de Direito. Né? Ele vai tecer uma série de críticas ao modelo liberal que vai estar surgindo ali, com a monarquia representativa, aquela coisa toda. E então ele vai ser precursor dos pensamentos que posteriormente Karl Marx vai desenvolver, mas ele vai fazer essa crítica. Então, para ele, o ser humano é bom, ele vive tranquilamente. Aí teve a desigualdade social, foi necessário criar o Estado, e é dever do Estado tentar buscar uma igualdade entre os indivíduos que vivem ali. Tá? É basicamente isso que ele vai trabalhar em síntese. Então vamos para o texto do Silvio Galo, né? Filosofia Política Moderna e o Conceito de Estado. Então vamos para as perguntas. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Consultor Legislativo, Redação Parlamentar. 2018. Para o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, um homem é bom, livre e feliz no estado de natureza, que a gente estava discutindo, inclusive, né? Os vícios e a corrupção resultam da vida em sociedade. É na sociedade que os homens adquirem sentimento de inveja, cobiça e ódio entre seus semelhantes. Para que o homem viva conforme a sua natureza, livre e feliz, Rousseau defende a. E quer saber o que o Rousseau defende dessas alternativas. A. Ruptura radical com os vícios da vida em sociedade e o retorno definitivo à vida em contato com a natureza. Não. Ele fala que a natureza é melhor, mas já que a gente tem tudo isso, que a gente deve viver um regime democrático. B. Uma educação em contato com a natureza para que na infância o homem não seja contaminado pelos vícios da sociedade. É essa a alternativa correta. Mas basicamente ele fala sobre isso. Ele escreve um livro chamado Emílio e a Educação, onde ele vai falar sobre essa formação do homem, do indivíduo. Ele acha que o ser humano, principalmente na primeira infância, na segunda infância, ele deve ter contato com a natureza e deve ser educado de uma forma que ele não crie esses vícios criados pela sociedade de modo geral. Tá? Então, essa é a resposta certa. A C. Vamos só para a gente ver as outras.
Uma revolução que põe o fim às instituições criadas no homem e sociedade, adoção de um modo de vida anarquista, também ele não fala disso. E de adequação aos bons consumos da vida e sociedade, pois é impossível o retorno definitivo. Também ele não fala sobre isso. Tá? Então é a ver. 2. Até porque ainda eu falei com você, ele tem um livro, né, que chama Emília Educação, que vai falar justamente sobre isso. 2. Qual a diferença entre Rousseau e Hobbes na descrição do que é Estado? É o que eu disse. O Estado, para Hobbes, é para dar segurança aos indivíduos. E para que o estadista, né, o governante, ele consiga fazer isso, ele tem que ter poder absoluto. Ele defende a monarquia absolutista. Já o Rousseau não, ele já acredita no movimento democrático como a forma certa. Por quê? Porque o legislador, o governante, ele tem que escutar o que a sociedade quer, né, o que ele vai chamar de vontade geral. 3. Define a origem da desigualdade e a origem da propriedade de acordo com o texto. É isso que eu disse. Em determinado momento, lá no estado de natureza, alguém resolveu cercar um pedaço de terra e com isso ele criou a propriedade privada e com a criação da propriedade privada ele criou a desigualdade social. Porque alguém ficou sem terra e essa pessoa teve que trabalhar para o outro. Tá? No futuramente a gente pode discutir um pouco sobre isso aqui, o que aconteceu aqui no Brasil. O pessoal defende muito aí os latifundiários, critica os sem terras. Eu não vou entrar em pormenores aqui, mas a gente tem que entender que muitos dos grandes latifundiários, eles herdaram dessas terras e os seus ancestrais, que eram os donos originais dessas terras, ou eles ganharam do governo, ou eles invadiram e roubaram. Inclusive expulsando muitas famílias menores que tinham menos poder e assumindo as terras dela. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E 4, a definição de Estado para Rousseau é aplicada em nossa sociedade? Explique. Basicamente, a gente vive no Estado democrático de direito, um regime democrático, onde a gente elege nossos representantes e o papel desses representantes é defender nossos interesses, né? Defender a vontade geral. Só que a gente sabe que, na prática, isso não acontece de fato. Né? A gente sabe que a gente vive mais um regime oligárquico do que um regime democrático. Então, basicamente é isso. Gente, então é só isso mesmo. Eu vou encerrar por aqui. Caso vocês tenham dúvidas, podem comentar aí mesmo no vídeo. Podem me mandar no e-mail, kspereira.gmail.com. Vou deixar na descrição. E também no meu Instagram, na DM, @kspereira. Eu vou deixar na descrição também. No mais, eu já fiz o convite sobre amanhã. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Peço para vocês curtirem o vídeo, me seguir, né? Até porque tenho postado os vídeos, vocês já recebem atualização. Só marcar o sininho da notificação para vocês saberem que eu estou postando os vídeos. E compartilhe com seus colegas, amigos, porque o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Tá? Ele não pode ficar preso num lugar só. No mais, paz e bem. Bom estudo a todos. Espero que semana que vem a gente possa estar aqui novamente. Abraço a todos. Tchau.